Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e um pão. Verso 10. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Provérbios 25, verso de número 2. E assim está escrito: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo em investigar. Eu tenho meditado nesses últimos dias sobre um assunto muito importante. Se eu fosse colocar um tema, já não faço isso há muito tempo, na minha ministração, eu colocaria: nós não criamos leis. Leis você aprende, discerne e aplica. Leis você aprende, discerne e aplica. Nós não criamos lei. Então, quando você aprende uma lei, que você discerne aquela lei e você aplica aquela lei, biblicamente falando, você é o maior beneficiário daquilo. Enquanto você não entende algumas leis, enquanto você não compreende algumas leis, enquanto você não aplica algumas leis, você sofre muito. Você perde tempo, dinheiro, energia. Mas quando você entende, discerne e aplica, Deus acelera na sua vida algumas questões. Quando você começa a estudar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, até o verso 14, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, até o verso 14, Deus fez tudo sozinho. Tudo Deus fez sozinho. Só que no verso 15, que ele vai plantar Adão, e a palavra correta é essa, quando Deus planta Adão no Éden, Deus muda a dinâmica. Agora Deus não trabalha mais sozinho. Até o verso 14, tudo ele fez sozinho. Tudo ele criou sozinho. Quando ele planta Adão no Éden, ele muda o formato. Agora ele trabalha em cooperação. Gênesis 2:15, tudo descia do céu, tudo Deus fazia. Gênesis 2:15, agora, para que se desça algo do céu, você tem que entender uma lei, e essa lei vai fazer algo descer, ouvindo o céu sobre a sua vida. Quando você entende essa dinâmica, muda tudo, porque nós temos, quando nós vamos orar, adorar a Deus, nós achamos, pastor Eurípides, que o que move Deus em nossa direção são as nossas lágrimas, os nossos sentimentos. Querido, Deus não é o seu marido ou a sua esposa que é movido pelo sentimento humano. Se você visitar um lugar muito pobre, e você perguntar para uma senhora que ela não tem o que fazer no almoço, e você fazer uma pergunta para ela, dizer assim: você ama Deus? Uma lágrima vai rolar dos teus olhos, ela vai dizer: Deus é tudo para mim. Aí você pergunta, se essa pessoa ama Deus de tal forma, a tal ponto de chorar, por que essa pessoa está nesse sofrimento? Ora, o que move Deus então em meu favor? Quando eu aprendo, quando eu discerno e quando eu aplico as suas leis. Quando eu aprendi isso aqui, tudo mudou na minha vida. A minha oração mudou, o meu culto mudou, a minha oferta mudou, a minha vida com Deus mudou, porque eu entendi que depois de Gênesis 2:15, Deus só manda dos céus para a nossa vida aquilo que nós fazemos subir até Ele. Eu vou repetir: Deus só faz descer na sua vida o que você faz primeiro subir para Ele. Isso é uma lei. Enquanto você não entende essa lei, não discerne e aplica, você sofre muito. Por exemplo, eu li o Novo Testamento, porque na cabeça de algumas pessoas, pastor, só leu no Antigo, mas eu li o texto do Novo Testamento, onde Jesus, ele manda os discípulos lançar a rede, do lado direito, eles enchem a rede de 153 grandes peixes, e eles chegam na praia. Quando eles chegam na praia, eles viram um peixe sobre a brasa, e eles foram correndo, porque eles não tinham jantado. Eles foram correndo. Jesus falou: pera, vocês querem comer o peixe que está na brasa? Então vocês trazem o peixe que vocês pescaram. Porque para você comer o peixe da brasa, você tem que trazer o peixe que você pescou. O peixe que você pescou te habilita a você comer do peixe que está sobre a brasa. Essa lei nunca mudou. Quando você entende essa lei, ouça isso, que você discerne essa lei, você aplica ela, você entende: os céus se movem
em direção daqueles que entende, que discerne e que aplica as leis. Nem a chuva, meus queridos irmãos, cai do céu sem antes o vapor subir. Primeiro tem que subir o vapor, é imperceptível. Depois vem a chuva, é visível. Nem a chuva cai do céu se o vapor não subir. De Gênesis 2:15, a dinâmica mudou. Agora eu faço subir e só depois Deus faz descer. São várias leis, eu quero falar só de uma nessa noite, são várias leis nesse sentido. Então, quando você entende essas leis imutáveis, por exemplo, nós sabemos que o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ele é uma estrela de quinta grandeza. Mas Deus diz para o Sol: você vai governar o dia. Ele não é a estrela maior, mas ele tem a autoridade de governar o dia. A Lua, ela é menor do que a Terra, 49 vezes menor que a Terra. Mas Deus diz para a Lua: você vai governar a noite. Então a Lua governa as águas, a Terra e a noite. O Sol governa o dia. Você pode dormir hoje, dizer assim: eu não acredito em Deus, eu não creio em Deus, que amanhã o Sol vai nascer do mesmo jeito. Você pode dormir agora e falar: não creio em Deus, que a Lua vai estar lá no seu lugar, porque ela está debaixo de uma lei imutável e eterna. A lei quem deu foi Deus, só Ele pode anular. Passa rei, levanta rei, passa ano, vai ano, entra séculos, milênios, aí está o Sol, aí está a Lua. Por que eles estão aí? Há milênios, há séculos, porque eles é uma lei determinada por Deus. Ninguém consegue ficar debaixo do Sol o dia inteiro. Ninguém consegue. Então você não luta contra algumas leis. É burrice você lutar contra algumas leis. Mas se você for inteligente, se você for sábio, você aprende a canalizar essa lei, discernir e aplicar ao seu favor. Por exemplo, a energia solar. Eu coloco uma placa, a placa recebe alta temperatura, ela converte aquele calor em energia, que vai gerar economia no meu bolso. Eu não preciso guerrear contra o sol, eu uso o sol em meu favor. Existem leis na Bíblia que, quando você entende, você não luta contra ela, você entra na mesma sintonia dessa lei, e essa lei te favorece aquilo que jamais você, pelo seu esforço, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, pelo seu dinheiro, você alcançaria. Por essa razão que o sábio Salomão escreveu: Deus encobriu o negócio. O papel de Deus é isso mesmo. Por isso na sua vida tudo é muito difícil. Deus não facilita para ninguém. A glória dele é encobrir. Qual que é o nosso? A nossa glória? Desvendar, examinar e aplicar. A Bíblia é a única imagem, só que Deus fragmentou em centenas de peças. E aí, você que tem que ir juntando as peças para entender o assunto. Ele cobriu. Qual que é o nosso papel? Examinar. E examinando a Bíblia Sagrada, eu entendi que eu não crio leis. Eu aprendo, eu discerno e eu aplico. Quando eu entendi isso aqui, muita coisa mudou na minha vida. 2023 será um ano extraordinário na sua vida, desde que você ouça essa mensagem, discirna essa mensagem e aplique essa mensagem, porque tudo que nós iremos ouvir é a pura palavra de Deus. Antes de eu começar a mensagem, eu quero que você olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus só faz descer aquilo que você faz subir. Isso é uma lei imutável. Deus não pode quebrar essa lei. Depois que o homem pisou no Éden, Deus falou: agora, Adão, lavrar e cultivar é contigo, não é mais comigo, agora é com você. Só que na medida que você executa embaixo, eu mando aqui de cima. Na medida que você faz aí embaixo, eu correspondo aqui em cima. Na medida que você crê aí embaixo, eu valido aqui em cima. Mateus 16, o próprio Jesus vai dizer: o que vocês concordarem aqui, será concordado na onde? Aí nós achamos, pastor, que concordar só assim: Daniel, concordo com seu milagre. Daniel, fala amém. Deus, sela aí. Calma, essa concordância não é só verbal. Hello, vocês estão aí ou já foram embora? Vou pegar o gancho que o pastor falou aqui sobre Ana. Ana, no mínimo, ela ficou uns 13 anos indo no templo orando. Por quê? Penina tinha 10 filhos. Porque o Cana chega para ele e diz assim:
Eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Porque ele já tinha 10 filhos com Penina. Ora, 9 meses na gestação, no mínimo 13 anos que ela subia ao templo para orar todos os anos. No mínimo 3 vezes por ano ela ia. Será que Deus não viu aquela mulher chorando? Será que Deus não se compadeceu da dor daquela mulher? Não. 13 anos chorava, irmão. E mulher, quando quer chorar, ela sabe fazer o serviço. Eu estava vindo agora de Goiânia com a minha esposa e a Zoe. Os meus sogros chegaram de Mato Grosso, são pastores. Irmão, e a Zoe deu um espetáculo no carro. Mas deu um show. Falei, minha filha, papai vai te levar aí para casa, fica aí que papai vai trabalhar. Aí eu falei pro Daniel estava levando a esposa, mas a Zoe deu uma crisezinha aqui de mulher, e eu deixei elas em casa para ela descansar. Irmão, imagine o espetáculo de Ana. Chorava e soluçava. Nada acontecia. Só que eu não sei como, Ana leu. Ela descobriu que para ela ser mãe, ela tinha que primeiro mandar um filho para Deus. Falou um aleluia lá atrás. Ela está dizendo: se o Senhor me der um filho, o que eu faço com ele? O que eu faço com ele? Ana descobriu que só vem do céu aquilo que eu faço subir. Ela está dizendo: me dê um filho que eu te devolvo por completo. Naquele dia, Deus vai lá e instiga o sacerdote olha para ela e diz: mulher, tu está bêbada, você conhece a história? Diz: não, Senhor, estou amargurada, mas eu creio. E ele diz: vai e seja conforme a tua palavra. No dia que ela falou: eu te dou um filho, Deus falou: Ana, agora você aprendeu. Agora que o menino chegou para mim, eu te devolvo, fica tranquilo, você vai ser mãe. Então Ana saiu do templo grávida. Você acha que Deus... Pastor, mas eu orei, eu chorei. Deus viu suas lágrimas, fica tranquilo, Ele viu. Só quanto mais choro você manda para o céu, mais choro do céu desce na sua vida. Os irmãos do Glória a Deus foram embora, vocês estão por aí? Ana parou de chorar e falou: é o seguinte, eu te dou um filho. Deus falou: beleza, eu te devolvo. E aí você conhece a história, 3 anos, pela cultura judaica, 3 anos, se desmama um menino. Só que Ana, irmão, quando você descobre um segredo, de verdade, eu queria estar sentado para ouvir isso aqui, de verdade. Porque quando você aprende algumas leis, você discerne, você aplica, você descobre a mente do Eterno. É isso, Salomão está dizendo aqui: quando você descobre o que Deus encobre, irmão, Deus se torna o seu íntimo. Ela vai levar o menino, Daniel, vai levar o menino. Só que Ana descobriu o segredo. Ela falou: peraí, eu fiz um acordo verbal, Deus honrou. E se eu levar agora, não só palavras, e se eu levar 5 ofertas? Ela pega 3 bezerros, uma efa de farinha, uma odre de vinho e vai para o templo. Ana é tão sábia, tão tremenda, que ela não chegou dizendo: está aqui Samuel. Não. Primeiro ela entregou os 3 bezerros. Primeiro ela entregou a farinha. Primeiro ela entregou o vinho e só depois Samuel. Presta atenção. Por que Ana entrega Samuel por último? O voto era: me dá um filho, eu te devolvo. Se ela entrega Samuel na frente da oferta, a porta da provisão fechava. Ana queria continuar sendo mãe. Então ela coloca 5 bezerros diante de Deus, ela coloca a farinha, ela coloca o vinho e ela vem com Samuel. Quando Samuel é entregue, a porta do compromisso é fechada. Só que essa porta agora tem uma oferta lá dentro, e o altar não fica devendo para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Quando Samuel chegou no altar, Deus entendeu: Ana me fez um empréstimo. Isso aqui é mensagem para você usar o cérebro, que eu sei que você tem, tá? Daniel, quando ela entrega Samuel, na frente dele está a oferta. Na versão King James, tarefa de casa, na versão King James, no capítulo 2, verso 20, Eli vai abençoar Eucana, e ele vai dizer o seguinte: que Deus te dê semente, olha a palavra, que Deus te dê semente desta mulher, pelo empréstimo que ela fez ao Senhor. Ana, irmão, se tu não der glória a Deus, Ana descobriu que é possível fazer um empréstimo para Deus.
Então ela entrega os bezerros, porque ela estudou Levítico 27, ela entende que a oferta do menino de apresentação é mais do que a menina. Então os 3 bezerros representavam 3 meninos, o efa e a farinha, que é uma oferta mais leve, representavam as meninas, porque ela queria ter 2 meninas. Aí quando o sacerdote abençoa ela, ele dizia que o Senhor Deus te dê semente. Por que ele não dizia que o Senhor te dê filho? Não, Deus vai te dar semente, porque quem tem semente detém 3 poderes. O primeiro poder é o plantio, segundo poder é a colheita, terceiro poder é o armazenamento. Porque você não pode ter cabeça de passarinho, porque alguém diz, não, mas Jesus falou que os passarinhos têm comida. Mas passarinho não planta, passarinho não colhe e passarinho não armazena. Por isso que ele tem que comer o que ele achar pela frente. Você não, você pode plantar, você pode colher e você pode armazenar, porque você é filho e filha de Deus. Então você tem que ter essa bênção na sua vida. Levante a mão, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. 2023 será o ano em que Deus vai revelar coisas extraordinárias para quem entende, discerne e aplica as suas leis. Se você entendeu o que você está ouvindo, fica tranquilo, o que você precisa já existe no mundo espiritual. Deus só está esperando você mandar a representação, e quando essa representação chegar, fique em paz, vai chegar na sua vida a resposta de Deus segundo a sua medida. Então Ana entendeu, discerniu e aplicou essa lei. Outro exemplo, vou usar textos que vocês conhecem. Desafio de Elias no Monte Carmelo. Irmão, já virou hino, já virou filme, já virou. A gente conhece de qual é salteado essa história. Mas 3 anos e meio atrás, ele chega e profetiza dizendo, não vai chover. E 3 anos e meio não choveu. Ele está no Monte Carmelo, com 850 profetas, mas ele, o seu auxiliar. Qual que é o recurso mais escasso e caro? Água. O que Elias faz? Coloca o sacrifício, a lenha, os animais que você conhece, e manda jogar água. Aí eles jogaram uma vez, e Elias percebeu que estavam com dó. Não, tu está no monte, não tem fonte, não tem água, você joga aquela água com pesar no coração. Elias disse, joga a segunda vez. Jogaram a segunda, ele falou, joga a terceira. Jogaram a terceira, que aquilo ficou encharcado. Elias ora, aproximadamente 42 segundos de oração de Elias. Ele levanta as mãos e diz, Deus de Abraão, de Isaac, Israel, mostra para esse povo que tu és Deus. Bum, caiu fogo. Ok. Só que Elias não inventou essa lei, pastor Eurico. Elias não teve um déjà vu, disse assim, eu vou fazer algo. Não, ele leu a Bíblia. E tinha um preceito, que todo adorador de Baal era consumido com fogo. Só que Elias foi inteligente. Antes do fogo descer, ele colocou água, porque ele sabe que para a chuva descer, a água tem que evaporizar. Eu vou explicar de outra forma para você falar pelo menos aleluia. Elias sabe que o que acaba com a seca é chuva. A água que eles tinham até podia matar a sede deles, mas não trazia provisão para a nação, não mudaria a história da nação, não traria chuva para a lavoura. Elias diz, gente, o que vocês têm não dá nem para vocês pagar a dívida de vocês, mas vamos jogar esse negócio no altar, porque vai cair fogo, e muito fogo, pouca água, a água vai se evaporizar, e todo vapor que sobe, ele desce. Irmão, Elias não sentiu um arrupiaço, não, eu senti um negócio aqui, eu acho, não, ele falou, pode jogar, fogo eu sei que vai vir, mas eu vou colocar água. Ele termina, ele diz para o secretário, pode ir lá ver a nuvem. Aí você conhece, ele foi lá 7 vezes. Aí o secretário voltou assim desanimado, dizendo, tem uma nuvem lá, mas é o tamanho da mão do homem. Ele falou, desce depressa, porque eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Isso aqui é profético, tá? Isso aqui é profético. Ele diz, desce depressa, porque eu ouço o ruído de grande chuva. Porque quem é espiritual, quem entende, discerne e aplica as leis, ele não anda conforme a vista, ele anda conforme a fé. Então Elias entende que o que ele mandou para Deus,
Deus vai mandar de volta. Só que a medida de Deus, ela é sempre cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Elias entende que o que ele mandou foi pouco, mas ele sabe que quando Deus dá, é sem medida. Ele está dizendo, não é pequena nuvem não importa o tamanho da nuvem, o importante é o dono dessa nuvem, e o dono dela é um Deus extraordinário. Eu quero liberar a palavra de Deus para a vida de alguém aqui. Este culto é profético, é memorial na sua vida. O que você mandar para Deus hoje nesse culto, fica tranquilo, Deus vai mandar 100 vezes mais na sua vida. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Ai meu Deus. Por que Elias tem essa certeza absoluta? Quando Geazi falou, olha, é uma nuvem do tamanho da mão do homem, Elias entende, se uma mão de uma viúva que estava catando graveto foi bênção na minha vida, imagine uma nuvem, uma mão que vem do céu. Eu vou repetir, Espírito Santo. Ele entende, se a mão de uma viúva que estava catando graveto foi instrumento para a minha vida, e eu fui para a vida dela, então eu sei que se a mão vem do céu, ela é muito mais poderosa, ela é muito mais soberana. Palavra de Deus para alguém aqui, fica tranquilo, o que vai governar a sua vida em 2023, não é a esquerda e nem muito menos a direita. O que vai governar a sua vida é a mão que criou os céus e a terra. Fica tranquilo, o seu Deus não perdeu o controle, o seu Deus não perdeu batalha. Tão somente Deus está esperando você aprender, discernir e aplicar, para Ele liberar sobre a sua vida a bênção extraordinária. São leis imutáveis, são leis eternas, que quando você entende, a mão de Deus move ao seu favor. São várias leis. Por exemplo, existe a lei da semente, é uma lei. Você pega Gênesis 8, o último versículo de Gênesis 8. Deus falou para Noé, fica tranquilo, eu garanto a minha parte. Vai ter verão, vai ter estação, vai ter chuva e vai ter semente. Deus não falou, vai ter semeador, porque semente é com Deus, semear é comigo. Olha como Deus é perfeito. Ele não falou assim, Noé, enquanto houver frio, sol, não vai faltar semeador, porque Deus sabe que semeador sempre falta. Agora semente não. Enquanto houver, Noé, estação, semente não vai faltar. Então eu descobri uma lei. Irmão, você vai aprender de graça o que me custou muito, hein? Então fala pelo menos aleluia depois que eu concluir. Quando eu descobri que a semente é uma lei, que Deus respeita essa lei, eu não oro mais pedindo a Deus dinheiro. Não, me desculpe, você ora pedindo dinheiro. Eu não peço dinheiro para Deus. Quando eu quero que Deus resolva uma coisa na minha vida econômica, eu já sei o que tem que fazer. Deus está falando conosco, viu? Mas o mais sério, Daniel, é agora. Quando você aprende uma lei, discerne, aplica, por que Deus se move em sua direção? Porque Deus vela pela sua palavra. Ela não pode voltar vazia. Logo, quando você entende uma lei, que você discerne, que você aplica, Deus tem que cumprir a sua palavra. Então a palavra dele é fiel. Pode passar céus e terra, mas a palavra dele jamais irá passar. Quando você cumpre com a palavra, Deus cumpre com você. Quando você entende a palavra, Deus entende você. Quando você discerne a lei, Deus discerne a sua situação. Então, a semente é uma lei. Quando você aprende isso aqui, muda tudo. Eu não oro pedindo dinheiro para Deus. Há muitos anos não peço dinheiro para Deus. Por quê? Para o dinheiro chegar até mim, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele subir. Simples. Se eu quero que o dinheiro chegue até mim, eu tenho que fazer ele subir. Através da minha oferta. Porque há quem trabalha 30 anos e aposenta ganhando R$1.000, deixando 30% em remédio.
E há quem trabalha 7 anos, 10 anos, ele prospera tanto que a sua terceira e quarta geração está garantida. Então, repita após mim: lei, eu aprendo, discerno e aplico. Agora fala para o irmão que está do seu lado, esses 3 pontos. Diga para ele: lei, você aprende, você discerne, você aplica. Ponto. Eu poderia dar vários exemplos para os irmãos. Essa lei é imutável. Quando Deus estabelece o sacerdócio, olha, tanto isso aqui é sério. Na inauguração do tabernáculo, vocês conhecem, veio o fogo do céu e acendeu o altar. Só que havia uma recomendação para o sacerdote. O sacerdote tinha que levar um fogo do altar de sacrifício para o altar de bronze, de ouro, o altar de oração, o altar de incenso. Então o sacerdote, ele tinha que trazer o fogo dele. Mesmo tendo fogo divino, ele tinha que levar o fogo dele. Pastor, o que isso significa? Mesmo Deus fazendo algo na sua vida, você tem que continuar semeando, plantando, investindo. Para que o fogo de Deus fique aceso na minha vida, eu tenho que alimentá-lo com meu fogo também. Porque às vezes, não é o caso de vocês, nós colocamos tudo em Deus. Não, Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus está no controle, realmente está. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai mover uma vírgula. O tema de hoje é prosperidade. Então a prosperidade é uma lei bíblica. Engana-se quem pensa que prospera somente usando os seus braços. A prosperidade divina só te alcança quando você aprende, discerne e aplica essas leis. Gênesis 26, a história de Isaac e a sua semeadura. Todos nós conhecemos essa história. Só que no começo do capítulo, Isaac quer ir para onde? Para o Egito. Aí Deus fala: não desce não, Isaac, fica aqui, eu vou te prosperar aqui. Por que Deus não proibiu Abraão ir para o Egito e agora Deus proíbe Isaac de ir para o Egito? Ouça com carinho isso aqui. Gênesis 22, Isaac foi apresentado como uma oferta. Lembra que Abraão colocou ele no altar? Ok. Então a partir daquele momento, Isaac é um terumã, é uma oferta. Logo, a oferta, ela só tem serventia na terra de Canaã. Quando Isaac disse: eu vou para o Egito, Deus falou: você não pode descer para o Egito, porque você já experimentou o altar nessa terra. Então o altar não te livra de crises. Não, o altar não te livra de perdas. Só que o altar, no meio da crise, potencializa o que você faz em no mínimo 100 vezes. O milagre não está em Isaac colher 100 por 1. Ocorreu colheitas de 200 por 1. Mas onde consiste o milagre? É porque ele entendeu que ele era uma semente que tinha passado pelo altar. E ele entende que era para ele estar morto, mas na hora dele ser executado, o altar livrou ele. Meu Deus. Isaac descobriu que o altar livrou ele da morte. Então o que ele vai fazer? Plantar, semear. Alguém está dizendo: não tem chuva, não tem vento, não tem sereno. Não importa, eu não sou movido pela vista. Deus falou para mim ficar. Se é para mim ficar, eu vou ficar na crise, mas eu vou ficar prosperando. Eu vou ficar na luta, mas vou ficar vencendo. Eu vou ficar aqui, mas prevalecendo. Não vai ser o ano que vai determinar como vai ser o meu dia. Eu vou determinar como vai ser o meu ano. Não vai ser o governo, não vai ser essa crise que vai determinar a minha fé, mas é a minha fé que vai determinar como é que vai ser o meu ano, como é que vai ser a minha jornada. Deus te trouxe aqui essa noite para instigar a sua fé. Deus trouxe aqui hoje para sacudir a sua fé e dizer para você: o seu milagre já está pronto, o seu milagre já existe. Deus só está esperando você mandar o cheiro. Deus está esperando você mandar a representação. Deus está esperando você liberar essa bênção. Quando você fizer subir, fica tranquilo, vai descer na sua vida, vai descer na sua casa, vai descer no seu negócio, vai descer na sua empresa. 2023 vai ser o ano das coisas extraordinárias. As pessoas não vão entender nada na sua vida, mas você vai ter a certeza: foi Deus, foi a lei de Deus, foi o favor de Deus, foi a graça de Deus que me alcançou. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor.
Então a lei da semente é uma lei. O mais interessante é que quando você lança a semente na terra, a semente ela tem que ser destruída. Ela é destruída. Na sua destruição, ela revela a sua essência. Ela revela a sua força. Aleluia. Talvez você está olhando para a sua vida, está dizendo, parece que está do mesmo jeito. Não está não. Algo está acontecendo. Algo está sendo realizado. Algo está sendo criado. Deus está trabalhando nos teus bastidores. Quem sabe alguém falou assim, o que adianta ser fiel? O que adianta primiciar? O que adianta dizimar? Adianta muita coisa. Você não está vendo a sua semente, fica tranquilo. Ela só está sendo potencializada. E ela vai se tornar uma grande árvore. Ela vai se tornar um grande milagre, onde você e a sua casa serão alcançados pelo Senhor. Caminhando um pouco mais, olha o que é a lei da semente. Abel venceu através de uma semente. Noé venceu através de uma semente. Abraão venceu através de uma semente. Isaac venceu através de uma semente. Jacó mesmo que entendia a lei da semente. Jacó venceu o sogro, não foi com a força do braço e nem com a sua inteligência. Jacó venceu Labão no altar. Gênesis capítulo 28, você conhece de cor e salteado. Ele tem uma visão, e aí ele acorda e diz, é terrível, Deus está aqui, eu não sabia. E em seguida o que ele faz? Ele faz uma coluna, e ele pega o azeite e derrama sobre aquela pedra. Porque no dia que ele sai da casa dele, a mãe dele deu para ele água, pão e azeite. Água e pão é manutenção de vida, azeite é para Deus. Ela sabia que Jacó ia ter um encontro com Deus, porque no ventre Deus tinha falado, o menor vai ser líder do maior. E ela falou, meu filho, pode levar esse azeite, pode ir sem medo. Ele vai em direção à casa do seu tio, e no meio do caminho Deus encontra com ele. Ele vê aquela visão, e o que ele faz? Pega o único recurso que ele tinha, que é o azeite, e coloca sobre a pedra, e ele faz um voto. O que Jacó está fazendo naquele dia, pastor Eurípides, o que ele está fazendo naquele dia é um testemunho. Ele está dizendo, eu não sei, não conheço Labão, não conheço as leis da terra, nem sei como vou ser recebido, mas a partir de hoje, o que governa a minha vida é este altar. Consegue levantar a mão para os céus? Segure a sua mão levantada, segure a mão levantada. Talvez você não sabe como vai ser o seu ano. Um ano talvez de muitas incertezas para muitos. Mas ouça a palavra de Deus profética na sua vida. 2023 vai ser o ano em que o altar de Deus vai governar a sua família, os seus negócios, a sua casa, o seu ministério, a sua igreja. Deus é o altar de Deus que vai conduzir a sua vida econômica. O altar de Deus vai conduzir a sua vida intelectual, a tua vida profissional. Fica tranquilo, nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, mas bem sabemos que o nosso Deus é um Deus poderoso e o altar dele vai guerrear as nossas guerras. Fica tranquilo, este é o ano extraordinário para a igreja do Senhor Jesus. Você vai crescer 100 por 1, você vai prosperar 100 por 1, você vai alcançar aquilo que você achava que era impossível, porque nessa noite Deus está nos dando acesso à sua palavra, e a sua palavra é poderosa para mudar toda a nossa história. Ok, Jacó vai para as terras de Labão, 14 anos trabalha sem salário. Nesse período, pai de 11 meninos, 11 homens e uma menina, 12 filhos, irmão, 14 anos trabalhando sem salário, com 12 filhos para cuidar. Dá para você imaginar a angústia de Jacó? Aí ele chega no sogro dele e diz, tenho te servido por 14 anos, agora eu tenho que trabalhar para minha casa. Jacó trabalha 6 anos no arrendamento. Em 6 anos, Jacó fica mais rico, mais poderoso do que o sogro e do que os cunhados. Eu vou repetir, Espírito Santo. 14 anos sem salário, 6 anos trabalhando no arrendamento. Em 6 anos, mais rico, mais poderoso do que o sogro, do que os cunhados. Irmão, eu acredito na palavra de Deus. Eu creio naquilo que está escrito.
Se aconteceu na vida de Jacó, a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele não muda. Então o que Deus fez em Jacó, Ele pode fazer na sua vida. Em 6 meses, Deus pode fazer o que levaria anos. Em 1 ano, Deus pode fazer o que levaria 10 anos. Eu estou sendo profeta aqui nessa noite. Alguém está dizendo, isso aí vai 5 anos, isso aí vai 10 anos, vai 2 anos. Deus pode fazer em 6 meses, Deus pode fazer 1 mês. Será que tem alguém que recebe essa palavra? Eu quero ver o seu milagre. Deus vai fazer em tempo recorde. Fica tranquilo, que aquilo que levaria anos, em pouco tempo será feito, porque quando o favor de Deus alcança, Ele potencializa o seu trabalho. 6 anos, mais rico do que o sogro, vai explicar isso aí. Só que aí Jacó fala para as mulheres dele o que Deus tinha mostrado para ele. Deus deu um segredo para Jacó, que eram as varas que ele cortava. Para quem olhava aquilo, pastor Euripides, era absurdo. O que tem a ver varas cortadas com ovelha? Não tem nada a ver, porque o homem carnal, tudo é natural, mas o homem espiritual entende, aprende, discerne e aplica. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite. Quem é espiritual está entendendo que aquilo que você tanto pede para Deus, Deus está esperando você mandar para Ele. É uma lei que Deus não pode quebrar. Mas quando você aprende esse princípio, fica tranquilo, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ok, outro exemplo, a lei da semente. Essa lei é eterna. A rainha de Sabá queria conhecer Salomão. 1 Reis capítulo 10. Mas o que intrigava a rainha de Sabá não era nem a sabedoria de Salomão, não. O que intrigava a rainha de Sabá, pastor Euripides, era o nome de Deus que estava em Salomão. Quando você lê 1 Reis capítulo 10, vai dizer que ela queria conhecer acerca do nome do Senhor. Irmão, pelo amor de Deus, ouça isso com carinho. Não, abre a sua Bíblia, 1 Reis 10. Porque alguém pode falar, pastor, isso está na Bíblia? Ah, irmão, tranquilo. 1 Reis capítulo 10, verso 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor. Hello. O que ela queria? Ela entendeu que o nome do Senhor em Salomão fez ele ser um homem sábio. Só que ela entende que para ela ter acesso ao nome do Senhor, verso 2, ela veio a Jerusalém com a grande comitiva, e o que ela levou? Ouro, pedras preciosas. Qual é a primeira oferta que ela está levando? Porque só se santifica o nome do Senhor com ouro. Porque o ouro foi a primeira oferta que Deus deu para Adão no Éden. Gênesis 2:11. Deus falou, na terra de Avilá tem ouro, Adão. Quando Deus levanta a oferta para o tabernáculo, Deus diz, peça para o povo trazer ouro, prata e bronze. Então o ouro representa o nome do Senhor. Ela entende que para ela ter acesso ao nome do Senhor, ela tem que levar ouro. Queridos, agora eu vou explicar para você falar pelo menos aleluia. O que você precisa é só de uma coisa: que o nome do Senhor se revele nos seus negócios, na sua família, na sua igreja, na sua profissão. Se o nome de Deus se revelar na sua vida, pode ter 100 pessoas que fazem o que você faz, ninguém vai conseguir fazer o que você vai fazer. Pode ter concorrente do torto e à direita, fica tranquilo. Se o nome do Senhor se revelar na sua vida, ninguém te segura. Pode vir 1, 2, 3, por 7 caminhos fugirão, mas entenda esses princípios. Ela quer ter acesso ao nome, porque ela sabe que foi o nome do Senhor que deu sabedoria para Salomão. Então ela está levando ouro. Aí beleza, Salomão recebe, você conhece a história. Quando ela vai embora, a mesma comitiva que ela traz, ela leva cheio de presente. Aí tem um texto que vai dizer que além do que ela trouxe, ela levou. Vou falar de novo, Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus aqui, tá, irmãos? Eu não estou com meu corpo arrupiado, mas eu estou transbordando a presença de Deus aqui nessa noite. Porque eu declarei uma guerra na minha vida, algumas guerras.
Vou falar só de 2 guerras que eu declarei na minha vida. Uma contra a ignorância, eu odeio a ignorância. E a segunda guerra que eu declarei na minha vida é contra a avareza. Porque a avareza é serva primária, a primeira secretária de Mamon. Então uma pessoa avarenta, ela é escrava de Mamon. Eu odeio a avareza, porque eu sei que a avareza é uma serva de Mamon. Deus não chamou o seu povo para ser escravo de Mamon. Deus nos chamou para sermos fontes produtoras. Deus nos chamou para sermos uma fonte que abençoa. Deus nos chamou para produzir, para frutificar, para multiplicar. Deus nos chamou para ser seu povo. Deus nos chamou para ser a mão que estende, a voz profética. Você não é um coitadinho, você não é um zero à esquerda, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e o seu Deus é o dono da prata, é o dono do ouro e de tudo que você conhece. Caminho para o fim agora. Deus tem feito algumas coisas na minha vida. Eu não gosto de contar testemunho, mensagem. Eu ocupo todo o tempo pregando a palavra porque é o mais importante. Mas deixa eu contar só um testemunho. Eu cuido de algumas pessoas no Brasil. Agora eu estou cuidando de um bilionário e de um milionário. Através desse milionário eu conheci esse bilionário. Mês passado eu estava saindo de Brasília no jatinho dele. Fomos para Porto Nacional, Tocantins, se você conhece. E nós fomos para uma das suas fazendas. E eu fui ali dar treinamento para a sua turma, para os seus funcionários. E aí voltando de Porto para Brasília, a gente estava descendo em Brasília. Já tem uns 4 anos que eu conheço ele. Ele falou assim: pastor Ibs, pastor Júnior, o senhor passou no teste. No avião dele, com a família dele, não voa ninguém. Ninguém. A primeira pessoa que voou com a família dele foi eu. Estava eu, ele, a esposa, a filha e o filho. Ele falou: pastor, você é o primeiro que voa comigo, porque eu vi que o senhor é homem de Deus, sou homem de caráter. Ele falou: pastor, você não ganhou nada? Todo mundo ganhou presente, você não ganhou nada? Eu falei: fulano, o que você já fez acontecer na minha vida, eu sou devedor a você. Aí olhou para a esposa dele e falou assim: pega um celular desse aí e dá para o pastor Júnior, que tinha levado uns 7 iPhone 14 Pro Max. Aí ela tirou um iPhone 14, me deu e falou: pastor, aí eu vou te dar mais uma oferta aí para o senhor poder voltar embora. Valores que, se eu fosse trabalhar por mês, eu levaria pelo menos 2 anos para ganhar, e não conseguiria juntar. Quando você entende, querido, que não é pela força, aleluia, e nem pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E uma das atuações do Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria. Quando você entende que tem coisa que só vai acessar na sua vida quando você tiver sabedoria, que você pode ter diploma, você pode ser pós, você pode ser PhD, mas se Deus não favorecer você, não adianta. Quando Deus quer mudar a sua vida, Ele promove encontros. A sua vinda aqui não é para mais um culto, não é só mais um nosso encontro. Deus te trouxe aqui hoje para marcar você com essa palavra. Há quanto tempo você tem orado para aquilo sair na sua vida? Há quanto tempo você tem batido nessa porta e as coisas não fluem? Você está dizendo: Deus, fala comigo. Por que está demorando tanto? Deus está falando: eu vou fazer descer na sua vida aquilo que você primeiro fizer subir. E se você tiver coragem para fazer subir, fica tranquilo, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Ele vai devolver segundo a medida dele. Não é a sua medida, não, é a medida dele. Consegue ficar de pé? Aleluia, glória a Deus. Alabaia, estoriou, derevas. Pastor Itos, essa lei da semente, ela é tão violenta que quando o homem peca, que Deus vai expulsar o homem, ele chega no jardim do Éden e ele não expulsou Adão, não, sem antes matar um animal e fazer vestimenta. Porque só pode abrir a porta do Éden para o homem sair se alguém morrer aqui dentro. Então, se Deus, que é Deus, Ele cumpre essas leis, quem somos nós para não cumprir? Termino. Como que Deus venceu tudo? Simples.
Deus venceu o pecado, Deus venceu o inferno, Deus venceu o diabo, Deus venceu os demônios com uma semente. Aleluia. Gênesis 3:15. Da semente. Olha o poder da semente, pelo amor de Deus. Olha o poder da semente. Deus falou: é da semente, é através da semente que eu vou vencer você. Então tem serpente na sua vida, tem situação na sua vida que você já orou, está tudo certo, já jejuou, está tudo certo. Existem serpentes que você só vence através da semente. Todos nós aqui temos uma serpente em nossas vidas. Uma situação que você está orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada flui. Deus está te ensinando. Quer vencer a serpente? Uma semente resolve. Aleluia. Lei você não cria, você aprende, discerne e aplica. Lembra que Deus falou em Gênesis que a serpente ia ferir o calcanhar? Irmão, o dia que Deus falou isso aqui para mim, eu chorei copiosamente. Deus falou: a semente ferida, mesmo ferida, ela é mais poderosa do que a serpente. Então tem situação na sua vida que você já foi ferido, mas não foi vencido. Você teve prejuízos financeiros, mas você não foi vencido. Há uma graça de Deus aqui neste lugar. Eu vou liberar uma palavra profética, tá? Mais uma. 2023 é o ano que essa igreja vai prosperar como nunca prosperou em toda a sua história. Não murmure, não murmure. Espere eu concluir meu pensamento. A única coisa que você pode fazer sem fé é lançar uma semente. Porque Deus disse para a semente: produza. Essa palavra não foi anulada. Se ficar um tempo aqui sem ter nada na igreja, vai aparecer capim nos cantos. A gente vai chamar de praga, Daniel. Ó, praga. Não, é só a terra fazendo o que ela foi feita para fazer. Meu Deus. Agora, se a terra está fazendo o que ela foi feita para fazer, o que nós vamos fazer com aquelas 5, que eu gosto de chamar 5 configurações que Deus colocou dentro de você? Frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai. Essa palavra não foi anulada, mas ela fica adormecida em você, porque quando você não entende uma lei, ela não tem força sobre você. Eu vou repetir, Espírito Santo. Quando você não compreende essa lei, ela não tem força em você. O que desperta a lei é o conhecimento. Por isso o povo de Deus foi destruído, porque ele faltou o quê? Fé? Não. Faltou o quê? Porque quando você não tem conhecimento, a palavra de Deus ela fica inativa, stand-by na sua vida. Stand-by. Está aí, mas está em stand-by. Agora quando você aprende, que você discerne, que você aplica, ela aflora. É muito forte o que eu vou falar agora, tá? Existem contratos que Deus faz contigo. Deus olha para Abraão e falou: vou fazer de você uma grande nação. Deus olha para Davi e falou assim: eu vou confirmar o teu trono. Só que a maioria dos contratos na Bíblia é o homem que assina com Deus. Quer ver exemplo? Deus falou para Elias: vai lá para a cidade que eu já ordenei uma viúva para que te sustente. Beleza. Elias vai. Quando ele manda a viúva fazer o bolo, ele diz o seguinte: isso aqui é muito forte, tá, irmãos? Ele fala para a viúva: eu vou adiantar o que vai acontecer na sua vida.
Você está falando que só tem a última refeição? Sim. Então eu vou adiantar o que vai acontecer na sua vida. Não vai faltar farinha, não vai faltar o azeite, até que a chuva desça sobre Israel. Você não vê Deus falando para Elias falar isso, mas Elias entendia de contrato de semente. O que ela está dando para Elias é bolo, é fruto do trigo, da semente. Ele está dizendo: você vai me dar semente, e eu estou dizendo que os céus vai te devolver trigo e azeite até que a chuva desça. Ele está adiantando o milagre. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos gastando os seus recursos naturais. Não veio um profeta dizendo: eis minha serva, vai lá e toca que você vai ser curado. Ela falou: eu vou me levantar, eu vou tocar e eu vou ser curado. O que ela fez? Eu assino um contrato com Jesus, que eu vou tocar na orla desse vestido que ele está usando, eu vou ser curado. Ela foi, tocou e recebeu a bênção. Todo ano, todo dia 1º do ano, eu faço meu contrato com Deus. Eu fiz ontem. Existem as promessas que Ele fez para mim, e existem coisas que eu asseguro com Ele. Então ouça isso. Existem chuvas na sua vida que virá e virão, que elas só estão esperando o vapor subir. Quando o vapor que você mandar para Deus tocar os céus, ó, Noé, Gênesis 8:20, ele faz o altar, coloca as ofertas, a fumaça sobe e Deus recebe aquela oferta como um cheiro suave. O que é que Deus faz em seguida? Um pacto com Noé, dizendo: a partir de hoje eu faço um pacto. E aonde é que está o símbolo? Nos céus. A fumaça subiu, Deus recebeu, estabeleceu no céu. Aqui está a prova da minha aliança. No culto de hoje, eu oro agora por você. Estava orando alguns dias atrás, e Deus falou para mim: Júnior Ventura, toda oferta ela tem que ter 4 níveis. Ouça isso com carinho. Toda oferta ela tem que ter 4 níveis. E aí Deus me levou para Levítico. Então, em Levítico você tem a oferta do bezerro, você tem a oferta da ovelha, você tem a oferta das aves e você tem a oferta da farinha. Então, bezerro para quem pode dar um bezerro, ovelha para quem pode dar uma ovelha, aves para quem pode dar uma ave, mas também tem a farinha, que era a oferta da viúva, do estrangeiro e do órfão. Deus estabeleceu essa tabela para que ninguém ficasse de fora. Para que ninguém dissesse: Deus, a tabela que o Senhor colocou é muito alta, eu não consigo. Não, tem a da farinha aí. Elias não chegou pedindo uma vitela para a viúva. Ele pediu um bolo, porque ele sabe que por mais pobre que você for, farinha você tem.